Bom dia, graça e paz de Jesus Cristo. Hoje estamos nessa sexta-feira, dia 13 de novembro de 2020. Agradecemos ao Senhor pela bondade dele, pelo amor, pela misericórdia. Estamos mais um dia juntos. Ontem eu não consegui gravar a devocional na quinta-feira, eu fui até a Americana, num concílio de um seminarista, examinar um seminarista junto com pastores. Então, eu peço perdão porque não tive tempo, tá bem? Mas quero ler com você hoje Salmos 1. Salmos 1, versículo de número 1. Salmo 1, o versículo de número 1. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Também o verso 2. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois bem, esse texto bíblico que talvez seja tão conhecido por todos nós, muito conhecido, o livro dos Salmos, esse salmo ele é chamado quase que um salmo introdutório a todos os demais 149 que existem, né? Então, e nós vamos começar a meditar nele sobre um tema muito importante para os nossos dias, um tema que é importante para toda a história da humanidade, né? E eu gostaria de chamar esse tempo de meditação, esse tempo de estudo desse salmo, de marcas da felicidade. O salmo começa dizendo aqui bem-aventurada. A palavra bem-aventurada quer dizer a pessoa que é feliz, a pessoa que é realizada, a pessoa realmente que tem felicidade no seu coração. Então, por isso, eu quero ver junto com você nesse salmo algumas marcas desta felicidade que temos em Deus, que Deus nos proporciona. Pois bem, quando pensamos então em felicidade, o que é felicidade? Felicidade para alguém pode ser ter dinheiro, ter posse, ter recursos. Para outros eu quero ser feliz, então eu quero ficar livre dessa pandemia, né? No tempo que nós vemos, tanta coisa pode refletir a palavra felicidade, talvez alguma coisa para mim, outra para você, humanamente falando. Mas e quando olhamos para a palavra de Deus? Quando olhamos para o que Deus quer para a nossa vida? Quais são as marcas da felicidade de uma pessoa que serve a Deus? Então esse é o ponto. Felicidade espiritual. Esse bem-aventurado, como diz o Salmo aqui, que tem seu prazer na lei do Senhor. Como são essas marcas? E no decorrer desse nosso estudo, são alguns dias que sempre fazemos, né? Veremos aqui, comprovaremos nos 6 versículos deste Salmo quais são essas marcas da felicidade que cada um pode ter no seu coração. A primeira marca, vamos começar a ver hoje. A primeira marca é que a felicidade ela está presente em ações que revelam o caráter transformado da pessoa. Ações que revelam o caráter transformado. Essa é a primeira marca. Às vezes nós olhamos, talvez já aconteceu com isso, né? Você olhou, observou a vida de alguém, você vê lá que ela tem marcas, né? E revela muitas vezes aquilo que nós fazemos externamente, revela aquilo que somos internamente. Jesus disse que a boca fala daquilo que está cheio o coração. E as nossas ações também revelam o caráter transformado. Então, uma pessoa que tem felicidade em Deus, em Jesus Cristo, ele tem ações que revelam o caráter transformado. O texto bíblico aqui, o versículo 1 que nós vemos do Salmo, ele fala sobre tipo de pessoas. Primeiro ele fala aqui, bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos ímpios. Então ele fala de uma pessoa ímpia. Quem que é a pessoa ímpia? A pessoa ímpia é a pessoa que vira as costas para Deus, para tudo aquilo que é de Deus. Que vira as costas para aquilo que Deus quer para a vida dela. Que pega, por exemplo, a palavra de Deus, as orientações da palavra de Deus, os mandamentos de Deus, os princípios da palavra e vira as costas e não quer obedecer. Isso é uma pessoa que é ímpia. O texto diz também aqui, fala sobre não se deter no caminho dos pecadores. Quem é o pecador? Todos são pecadores. Mas aqui dá a ideia que aquele que está sentado na sua vida não se move para nada, que não entende o quê?
que precisa fazer nada para a sua vida. Está tudo bem, eu vou viver a vida do jeito que eu estou, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim e assim por diante. Não, não pode ser assim. Mas o texto fala também do bem-aventurado. Quem é o bem-aventurado? Bem-aventurado é a pessoa que se dispõe, que se rende diante de Deus, que se coloca à disposição de Deus, diz: Deus, por favor, eu quero que a minha vida tenha ações que revelam o caráter que o Senhor mudou aqui dentro. Então, por isso, caráter é a mudança de dentro para fora. Mudança de dentro para fora. Caráter é a mudança de dentro para fora. E essas ações, então, que revelam o caráter transformado, o salmista começa a mostrar aqui para nós no versículo de número 1. Ele qualifica aqui que é bem-aventurado aquele que não faz algumas coisas. O que essa palavra bem-aventurado então quer dizer? A palavra bem-aventurado quer dizer uma pessoa que tem sucesso, não sucesso humano, felicidade. Uma pessoa que é feliz, bem-sucedido, próspero, não é tudo simplesmente humano, mas é aquilo que é de Deus. É como se escrevesse bendito é, bendito é. Ou seja, porque é uma nova criação, tem um caráter o quê? Transformado de dentro para fora. E nesse sentido, ele diz assim, bem-aventurado o homem, né? A palavra homem aqui quer dizer ser humano, ou talvez para marido também, habitante, cidadão, que é traduzido por alguém, né? Aquele, né? Ou que é traduzido aqui por bem-aventurado aquele, ou seja, ele está dizendo na realidade o homem, o ser humano. Então, nós vemos uma coisa muito importante aqui logo no início que o salmista está inserido aqui, não é? Um ensinamento muito importante, que o quê? Que a possibilidade da felicidade, ela está aberta a todo o coração que entende e crê que Deus pode fazer isso na sua vida. Vou repetir, a felicidade, a possibilidade da felicidade, ela está aberta a todo o coração que entende e crê que Deus pode fazer isso na sua vida. Mas a minha vida é muito atribulada, eu tenho muitos problemas, eu tenho esse problema, esse vício, esse pecado, minha família é assim, meu casamento é assim. Tem muitas pessoas que começam a colocar um monte de dificuldades, de empecilhos, desafios. Mas o coração que crê que Deus pode mudar a sua vida, ele encontra a verdadeira felicidade. Ele é uma pessoa realmente o quê? Feliz, bem-aventurado. Ele pode realmente desfrutar disso. Então, como fazer isso? Uma questão muito importante é a rendição. O que é rendição? Render-se a Deus, reconhecer Deus, só o Senhor pode fazer isso, e caminhar em direção à cruz de Jesus, caminhar em direção a Jesus, deixar para trás as coisas que são carnais, que são humanas, que são mundanas, e caminhar realmente para aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, como o salmista diz aqui, o bem-aventurado aquele, feliz é aquele, aquele sou eu, é você. E nós devemos, e essa pessoa, eu, você, é aquele que entende, eu devo me submeter e seguir a vida em direção a Cristo, deixando uma vida velha para trás. Ou seja, ser uma pessoa bem-aventurada, feliz, cheia de realização. Cheia de realização. Conheço um homem, né? Um homem, tem quase a minha idade, um homem, e ele era escravo das drogas, E ele quase perdeu tudo que ele tinha no sentido de família, de vivência, por causa da droga. Um dia, ele foi para um lugar de tratamento, alguns problemas, ele não conseguiu ficar nesse lugar de tratamento, infelizmente. Mas Deus mudou a vida dele. Hoje esse homem não vive mais escravo das drogas. Por quê? Porque ele deixou Deus mudar a vida dele de dentro para fora. Deus mudou o quê? O caráter dele. Ele é uma pessoa que bem-aventurada. Bem-aventurado. O caminho dele antes era um caminho de destruição, um caminho de pecado, um caminho de degradação humana. Mas Deus o que? Mudou a vida dele por completo. É tão bom ver como ele está hoje. Ele é o que? Um bem-aventurado. Então, essa pessoa bem-aventurada, que é feliz aqui, como diz o texto bíblico aqui, ele não anda no conselho de quem? Dos ímpios. Ele não
se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos... Essas coisas aqui são marcas importantes daquilo que Deus mesmo faz na vida, porque essa transformação é espiritual. E eu quero, por causa do nosso tempo aqui, ver aqui quem não anda no caminho dos ímpios. O que é andar no caminho, no conselho dos ímpios, melhor dizendo, no conselho dos ímpios? A palavra conselho, ela quer dizer então o quê? O plano, o esquema. Esse é o significado da palavra conselho aqui. O Salmo 106, verso 45, ele diz sobre uma questão muito séria. Ele diz assim, olha, Salmo 106, verso 45, vou ler para você. Lembrou-se da sua aliança com eles e se compadeceu, segundo a grandeza do seu amor. Quando olhamos para isso, que nós não podemos desobedecer a Deus. Muitas vezes as pessoas andam em desobediência ao Senhor. E esse conselho dos ímpios é um plano, é um esquema de desobediência ao Senhor. Quando olhamos para o salmista, ele diz assim também: atenta para mim, ó Senhor meu Deus, responde-me, ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que meu inimigo não diga, prevaleci contra ele e meus adversários não se alegrem com a minha derrota. Por quê? Esse esquema, esse conselho dos ímpios leva o quê? A revolta e a resistência aos planos de Deus. O ímpio, aquele que é culpado e aquele que é errado. Êxodo, capítulo 2, verso 13, diz isso lá. Culpado de um crime, talvez, uma tradução. É culpado diante de Deus, é transgressor. E uma palavra que poderíamos traduzir também é que ele é o quê? Um perverso, um criminoso. Olha quanta coisa pesada. Então, quando nós olhamos para isso, talvez uma pergunta vem, e nós vamos encerrar nessa manhã essa devocional com essa pergunta. Quais os planos e os esquemas, os conselhos nos quais você tem andado? Se as marcas da felicidade são ações que revelam o caráter transformado, e esse caráter é de um homem, de uma pessoa bem-aventurada e feliz, que não anda nos conselhos dos ímpios, quais os planos, esquemas e conselhos que você tem andado, a sua família tem andado, a sua vida tem, a história da sua vida tem mostrado? Provérbios 23, verso 26 diz assim, olha, meu filho, dá-me teu coração, e que os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Que coisa Salomão escreve aqui. Meu filho, dá-me o teu coração, que os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Que os nossos planos, que os nossos esquemas sejam de Deus. Que tenhamos orientadores que nos levem para aquilo que é de Deus. Existem muitas armadilhas, por isso devemos tomar cuidado com as armadilhas, para que não caiamos nas armadilhas do mal. Vamos, nesse momento, colocar nossa vida diante de Deus. Eu gostaria que você pensasse. Suas ações revelam que Jesus transformou sua vida? Primeira coisa é que somos felizes, porque não andamos em conselhos errados. Bem, vamos orar. Pai amado e Deus querido, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos deu, muito obrigado pela sua graça, pelo seu perdão, pelo seu amor, porque o Senhor é muito bondoso para conosco. E nesse momento, ó Pai, nós pedimos, ó Pai, que isso que nós lemos esse salmo, que o Senhor faça acontecer em nossas vidas e em nossos corações. Ó Pai, há muitas lições que esse salmo vai nos trazer, que os nossos corações estejam abertos a elas, e que haja mudança em nossas vidas, conserto, para a glória de seu nome. Eu clamo a Deus por esse dia, nós temos muitas coisas a fazer hoje. Eu clamo a bênção e a proteção do Senhor. Clamo também pelas pessoas e famílias que estão participando desse vídeo agora, que o Senhor cuide de cada um, abençoe. Cuide de todos, ó Pai, pois dependemos muito do Senhor. Precisamos da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. Há pessoas que estão enfermas, ó Pai.
Cuida deles, ó Pai. Cura, Pai. Faz milagres, ó Pai. Cura os que estão com câncer. Arranca toda a podridão da carne, ó Pai, dessas pessoas, ó Pai. Restabelece, ó Pai. Faz o milagre do Senhor. O Covid-19 que tem afetado tanta gente, ó Pai, que o Senhor cure também, ó Pai. Precisamos tanto, ó Pai, da solução para essa pandemia, da vacina, para começar a imunização. Ó Deus, em nome de Jesus, atende o nosso clamor, ó Pai. Pedimos, ó Pai, por aqueles que estão enlutados, que o Senhor continue consolando, porque só o Senhor pode fazer isso. Um tempo diferente agora de vida, porque não tem mais seus queridos juntos, mas o Senhor é o único que pode consolar, por isso faz isso. Abençoa cada crente em Jesus, que esteja testemunhando de Jesus, porque o Senhor nos amou, nós devemos testemunhar o amor que o Senhor teve por nós e ainda tem. Continua cuidando da nossa vida, do nosso coração. Ó Pai, dependemos em tudo do Senhor. Clamamos, ó Pai, pela orientação do Senhor. Nesse domingo há eleições em todos os municípios do nosso Brasil para elegermos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Que o Senhor nos dê instrução dos céus, ó Pai, e que façamos aquilo que é para a glória do Seu nome. Nós clamamos isso. Pedimos a guarda e a proteção do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos aí, né, que estão aí. Bom dia para todo mundo aí, né? Rosana, Marilda, pastor Zé Alberto, Deus abençoe, pastor Michel, irmão Wanda, irmã Elaine, manda um recadinho, bom dia, pastor, grande abraço a toda a família, saudade de vocês. É recíproco, tá bom? Sempre temos saudade dos irmãos, né? Todos os irmãos, e é muito bom saber que somos amados e amamos, tá bem? Deus abençoe cada um. Se esse vídeo edificou a sua vida, compartilhe-o com outras pessoas, para que sejam edificados pela palavra de Deus também. Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia, em nome de Jesus. Amém.